Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da Palavra de Deus que está no Evangelho, segundo São Marcos, dos versículos do capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Peçamos a graça de Deus que envie seu Espírito Santo sobre nós para que possamos compreender sua santa palavra e nos dê força para colocar em prática em nossas vidas e darmos bons frutos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. A graça de Deus que chega até nós através dessas santas palavras nos dá a graça de mostrar um caminho percorrido por Jesus, de mostrar o quanto ele estava sendo conhecido, o quanto a graça de Deus estava sendo derramada no meio daqueles povos, de todas aquelas cidades, de todos aqueles povoados, de todas aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus. Aonde Jesus ia, aonde ele estava, a graça acontecia, a cura acontecia, os espíritos maus eram expulsos, a bênção de Deus era derramada sobre aqueles que estavam ali. E isso trazia para Jesus uma grande multidão para segui-lo. Alguns para somente trazer para eles a cura. Outros para ser expulso alguns demônios. Outros ainda para pedirem a graça e verem como é tão grande o amor de Deus derramado no meio daquele povo. Alguns corações estavam mais sedentos, estavam mais dóceis para receber esta graça. E esta graça era transformadora nas suas vidas. E esta graça não era somente uma busca por uma cura, não somente uma busca para saciar os seus desejos, mas era algo maior, uma busca para ter a graça de serem transformados por completo, terem toda a sua vida transformada, ter o seu caminho transformado. E assim eles se jogavam em cima de Jesus. E assim eles buscavam estar mais próximo ainda de Jesus, para que esta graça pudessem chegar até eles e eles pudessem alcançar a graça de estar com Jesus. Mas muitas vezes, alguns corações eram muito fechados e não recebiam a graça por completo. Mas a graça não deixava de alcançá-los. E assim a transformação
e acontecendo pouco a pouco na vida daqueles homens e mulheres que sempre buscavam a Cristo. Como muitas vezes acontece com cada um de nós, que buscamos a Cristo, que buscamos estar junto a Ele, que buscamos que Ele possa fazer em nós a graça acontecer. Mas não uma graça superficial, mas uma graça por completo. Uma graça transformadora, uma graça que venha fazer da nossa vida uma vida nova, que venha fazer de cada um de nós homens e mulheres renovados na graça de Cristo Jesus. E assim, nós buscarmos trilhar um novo caminho, um caminho de salvação, um caminho de bênção, um caminho que vai nos levar ao nosso Deus único e presente em todo o amor derramado sobre nós. A graça de Deus que é transformadora, que transforma pecadores em homens que buscam a santidade, que transforma homens e mulheres em novos homens e novas mulheres que estão dispostos a evangelizar, a testemunhar a palavra de Deus com as suas vidas. Busquemos isso para cada um de nós. Testemunhar esta palavra, testemunhar a graça de Deus, testemunhar o amor que Deus derrama sobre nós. É difícil, é doloroso, mas não é impossível, porque quem está ao nosso lado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é transformador, transforma tudo. Busquemos esta graça transformadora para nossas vidas. Que tenhamos o nosso coração um coração dócil, para aceitar nas nossas vidas os projetos de Deus. E assim, sermos transformados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que desça sobre nós a bênção de um Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo.